Peço licença, Maia, para contar a sua história. Maia Deren. Por que Maia? Porque Maia acredita no cinema como forma de arte. Porque Maia amava o movimento da água, do vento, das folhas, dos corpos, das estrelas, das pessoas, dos animais. Porque Maia é uma mulher pioneira no cinema. Porque Maia amava o movimento. Porque foi preciso muita força para quebrar as regras no cinema engessado em Hollywood nos anos 40 e escrever o seu anagrama de ideias, formas e filmes. Porque Maia pensava por imagens e criava poemas visuais. Seus filmes podem ser atravessados de um lado para o outro, de trás para frente, de cima para baixo, em diagonal. Porque Maia é uma mulher pioneira no cinema. É uma mulher de imensa força corporal, espiritual e intelectual. Porque Maia foi sozinha para o Haiti em 1947, levando na mala sua
Porque seus filmes não têm grandes equipes e orçamento, mas têm a sua alma livre, transgressora. Porque Maia nasceu em 1917. Porque Maia escrevia e filmava com rigor, o rigor dos rituais de vida e morte, na luz do transe. Porque Maia colecionava multas de trânsito, estacionava em lugares proibidos, porque Maia quer alcançar esse lugar onde até as pegadas dos pássaros não deixam marcas. Porque para Maia, o artista é um instrumento de descobertas. Porque Maia era contra o cinema improvisado. Todas as suas imagens eram cuidadosamente planejadas. E Maia amava os gatos. Porque para Maia, a verdade importante é a verdade poética. Porque seus filmes são perturbadores e lindos, e ela adorava escadas, espelhos, chaves, gato, mar, xadrez e tudo em desequilíbrio. Porque para Maia, o equipamento mais importante numa filmagem é o seu corpo e a sua imaginação. Câmeras não fazem filmes. Cineastas fazem filmes. Porque um dia Maia apareceu do fundo do mar, no Haiti. Porque ela queria que o cinema fosse uma biciclete. Eu queria que o cinema fosse o cinema fosse uma experiência que criasse novas percepções de tempo e espaço. A montagem de um filme não só ligaria planos diferentes, mas criaria novos sentidos entre eles. Porque eu quero falar de um artista que faz o mundo dançar, que não podia ouvir os tambores tocarem sem ficar possuída por eles, porque um dia Eleanora Derinkovskaya se tornou Maia Deren!
Eta dels nobis dirla nazir kalami. Eta dels nobis dirla nazir kalami. Maia Galova, Cadolinina Tchumia Piraete, a voz do rei. Bidia, Maitila, bidia. Bidia, bidia. E a Virgem Câmia, espreita, vou do cara. O velho Maitila, Câmia, Câmia. Deve ser feito por espelhos. As nuvens giram, minha cabeça descansa sobre o nada, em pleno ar. Onde está meu corpo? Onde está meu corpo? Onde está meu corpo? Onde está? Consigo ver as pedras escondidas nas minhas mãos. Oh, milagre! Traga meu corpo de volta para mim. Antes que os espelhos quebrem. Nasci na Rússia, numa família de origem russa, e lá vivi até os 5 anos. O local de nascimento não seria tão importante se não fosse pelo fato de que minha herança familiar contém muito do que eu sou e por quê. O temperamento eslavo que trago comigo, longe de ser uma recordação, é parte de mim. O meu local de nascimento me lembra apenas uma parede alta de tijolos vermelhos que cercava o jardim botânico, um incêndio no nosso apartamento, o voo através da fronteira. Aos 5 anos, o mar se tornou o espelho de tudo para mim. Antes de ser cineasta, eu era poeta. Mas eu era uma poeta muito pobre, porque eu pensava em termos de imagens. O que acontecia era essencialmente uma experiência visual na minha mente. A poesia era uma tentativa de colocar em palavras as imagens. Quando eu tive a minha primeira câmera na mão, foi como voltar para casa. Foi como estar em um lugar onde vocabulário, sintaxe e gramática fossem a minha língua materna. Foi como fazer o que eu sempre quis. Fui passando naturalmente. Poesia para câmera cinematográfica. Poesia para câmera cinematográfica.
Eles são chamados de poéticos, coreográficos, experimentais, mas eles são filmes de uma mulher. Eu acho que a característica deles é a qualidade de tempo. A qualidade do tempo de uma mulher. Os homens, eles são criaturas do agora. A grande força deles é um sentido de urgência. Enquanto uma mulher, ela tem a força para esperar. Porque ela tem que esperar. Tem que esperar 9 meses para conceber uma criança. O tempo é construído no corpo. Toda a vida, desde a origem, é construída dentro de si mesma, num sentido de devir. Hoje, agora, esse é um sentido muito importante. Eu acho que os meus filmes, eles enfatizam demais a constante metamorfose de que uma ideia é sempre o devir de outro, 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 de outro. Ou seja, o acontecimento mais importante nos meus filmes não acontece em um momento. Esse é o sentido do tempo de uma mulher. E eu acho que isso acontece mais nos meus filmes do que nos outros.
viajei 4 vezes ao Haiti. Passei 21 meses lá. Filmei horas de material com a minha câmera. Um filme que eu não consegui ter. Falta de verba e patrocínio. Acabei escrevendo um livro sobre isso. Meu filme. Eu não consegui ter. Meu último filme também recebeu críticos dizendo que o que eu fazia não era cinema. Não é cinema. Não é cinema. Eu quis fazer um céu com pano preto e lantejoulas. A crítica disse que era infantil e amador. Não entenderam nada. Foi minha escolha. Seria muito mais fácil se eu fosse pintora, se eu fosse escritora. Porque você não precisa de equipamentos caros. Você não é refém dos laboratórios. Você não tem que fazer todas essas coisas. Uma dor muito grande ser cineasta. Porque você não tem só problemas criativos, como os outros artistas. Você tem problemas financeiros, que talvez eles não tenham. Você tem problemas técnicos que eles não têm. Você tem máquinas quebrando como os pincéis não quebram. É muito difícil ser cineasta. Mas apesar de tudo, você decidir que você é uma cineasta, é porque existe alguma coisa no cinema puro que nenhum outro meio é capaz de fazer por você da mesma maneira. Alguma afirmação que você deseja fazer. Só o cinema pode fazer. Ainda assim, existem aqueles momentos multiplicados 1000 vezes. Ainda assim, existem aqueles momentos multiplicados. Onde a transcendência de si mesmo é real. E tudo se ilumina de uma maneira diferente. Mil vezes a transcendência de si mesmo. Se eu tivesse nascido apenas para beijar a boca desse instante, já teria razão de ter nascido. Momentos multiplicados 1000 vezes.
Minhas cinzas estão enterradas no Monte Fuji, no Japão, perto do mar. Sou gananciosa, fico satisfeita se naqueles raros momentos onde a verdade só pode ser percebida através da poesia. Se vocês lembrarem de uma imagem dos filmes ou mesmo a aura deles, é a verdade poética. Eu morri, mas meu espírito não. Eu morri aos 44 anos. Edema cerebral, interferência das entidades do grupo, crise cinematográfica, desnutrição, dinheiro apenas para comprar comida para os gatos, muita intensidade, coquetéis de anfetamina, mais uma mulher cineasta apagada na história. Mais uma. Que é uma artista. É alguém que deixa cartas de navegação, rótulos, mapas, não nada disso. Alguém que deixa a sua presença. Maya Deren, Alice Guy, Ida Lupino, Louis Weber, Germaine Dulac, Elvira Notari, Dorothy Esser, Léo de Oliveira, primeira diretora brasileira, Gilda Abreu, Agnes Bartok, Jane Cheney, Lina Vermiller, Susana Amaral, Adélia Sampaio, Ana Carolina, Carmen Santos, Helene